Senhores deputados, agora o secretário aguarda um pouco. Eu queria chamar a atenção, ouvi com atenção aqui os oradores que me antecederam, mas deixar claro, em primeiro lugar, que o governo entende que precisa se avançar permanentemente na política de valorização salarial, sobretudo na área de educação. E sem nenhum, deputada Janira, deputado Marcelo, e sem nenhum ufanismo, mas trazendo a realidade, esse é o governo dos últimos 30 anos que mais valoriza a educação. E os números falam por si só. Os números falam por si só. Eu começo dizendo da valorização real desde janeiro de 2007, quando o governador Sérgio Cabral, com essa matéria aqui, nós estamos completando 98%. Isso é matemática, não, é a matemática fria, deputado. 98%. Olha, a presidência só vai solicitar, a presidência permitiu a entrada, depois que o orador se pronunciar, se manifeste, mas tem um orador na tribuna, ok? Senão a presidência vai tomar as providências que achar necessárias para garantir os trabalhos. 98% desde janeiro é o aumento acumulado, valor nominal aos professores. É pouco ainda um professor de início de carreira, 40 horas, ganhar em torno de R$ 2.600? É pouco. Porque eu quero dizer aqui, é pouco, mas o fato concreto é que houve um aumento de 98% para uma inflação de 40%. Há anos e anos havia perda salarial. E esse é o primeiro governo que pode dizer aqui que fez aumento real dos salários. Mais do que isso, antes desse governo, os contratos eram de cooperativas, eram contratos precarizados, e esse governo instituiu e não fez mais que a sua obrigação a prática do concurso público, e cerca de 40 mil professores ingressaram no governo Sérgio Cabral para o concurso público, mais do que todos os últimos 5 governos juntos. Além disso, senhor presidente, senhores deputados, uma demanda antiga dos profissionais de apoio que tinham por anos e anos o seu plano de cargo de salários congelados, e foi esse governo que descongelou esse plano de cargos e salários. Mais uma vez, senhor presidente e senhores deputados, esse governo tinha um compromisso de incorporar a gratificação da nova escola até 2015. Esse governo antecipou, deputada Janira, deputado Marcelo, e já incorporou antecipadamente toda a gratificação da nova escola. Pasmem, senhores deputados, até o governo Sérgio Cabral, os professores não tinham direito a Vale Transporte, e foi esse governo que concedeu o Vale Transporte. Pasmem, senhores deputados, quando o governo Sérgio Cabral assumiu, existiam 42 mil pedidos de reenquadramento para valorizar aqueles professores que tinham curso superior, que tinham mestrado e que, apesar do seu direito, não tinham no seu contra-cheque esses benefícios. Pois bem, hoje, esse valor foi zerado, ou seja, todos os enquadramentos estão sendo pagos. Senhores deputados, acabou-se a política, olha só, dos abanos. Aí depois, eu atendi a um pedido do deputado. Eu vou garantir a sessão. Nós vamos ter uma votação. Certamente, aqueles que não sabem se comportar
num espaço democrático, não terão desta presidência autorização novamente. Entendeu? Falando sério. Não, depois do orador falar, garantir a palavra do orador é uma obrigação. O orador está aqui eleito, ninguém está aqui de favor. Todos estão aqui eleitos pelo povo, têm o direito de usar a palavra. A presidência garante o direito da manifestação após garantir o direito da palavra. Senhor presidente, aliás, eu estou aqui no meu 5º mandato e entendo completamente, faz parte do processo democrático, vaia, aplauso. Não foi a primeira nem a última vez que recebi aplauso ou vaia. Mas a questão é o seguinte, o que é importante, e eu respeito muito as pessoas que se organizam, as pessoas que militam, as pessoas que cumprem o seu papel. Esse é o papel do sindicato, esse é o papel das corporações, isso faz parte do processo democrático. Mas os números, eles mostram isso. E nós não podemos deixar de colocar com clareza esses números, fazer esse debate aonde tiver que ser feito esse debate e dizer, senhor presidente, que nós temos clareza que é preciso avançar. E eu entendo quando os sindicatos, deputado Dionísio Lins, deputado Brazão, quando os sindicatos colocam o salário dos professores para 16 horas de trabalho. É muito pouco, 16 horas de trabalho, nós estamos indo para R$ 1.100, mas nós estamos falando de 16 horas de trabalho. O trabalhador brasileiro tem uma carga horária semanal de 44 horas semanais. Por isso que eu gosto de fazer uma equivalência horária. Se eu estivesse aqui fazendo o debate no campo dos sindicatos, eu ia trazer o debate para as 16 horas. Mas o trabalhador normal, brasileiro, trabalha 44 horas. E o salário de um professor, aliás, outra demanda que o governo Sérgio Cabral atendeu, porque os professores de 40 horas não eram incluídos no plano de cargos e salários, e foram no governo Sérgio Cabral. Enfim, então todas essas conquistas me fazem dizer aqui, com muita tranquilidade, sem nenhum problema do contraditório do debate, dizer que foi esse governo, o governo nos últimos 20, 30 anos, que mais avançou na valorização da educação. E os resultados começam a aparecer. Eu sou daqueles que defendo com muita clareza a meritocracia. Não é justo que um professor, que um médico, que qualquer servidor público que compareça ao trabalho, que seja assíduo, que seja comprometido, chegue no final do mês, deputado Dionísio, e ganhe mesmo o salário daquele servidor público que falta, que não comparece. Nós precisamos sim valorizar, porque não é justo chegar no final do mês e tratar de forma igual os desiguais. Esse é o princípio da meritocracia, e quando se implanta isso na gestão, não significa privatizar a educação pública. Os resultados começam a aparecer. O Rio de Janeiro foi o estado que mais cresceu na avaliação do indicador de educação no IDEB, saindo do 26º para o 15º lugar. E se Deus quiser, com muito trabalho, com muita dedicação, continuando a valorizar os professores que precisam avançar muito mais, nós vamos chegar entre os 5, porque outra coisa que está comprovada, e é preciso ficar claro, não há uma correlação direta entre o salário e o desempenho. Deputada Rosângela, no Rio Grande do Sul, deputado Brazão, no governo do governador Tarso Genro, do PT, é um dos mais baixos salários dos professores. O Rio de Janeiro hoje tem a 3ª maior hora-aula do país. É pouco, mas é a 3ª maior hora-aula do país. Nós estamos muito acima do piso nacional. O Rio Grande do Sul, que tem uma hora-aula muito abaixo da nossa, tem um indicador de educação maior que o nosso. Isso não significa
que nós não teremos que continuar perseguindo e que depender desse líder, que depender do governador Sérgio Cabral, nós vamos continuar buscando essa valorização. Mas deixar claro que nos últimos 30 anos, deputado Paulo Melo, foi o primeiro governo que evitou a perda real de salário. Hoje, os profissionais da educação tiveram ganhos reais de salário para uma inflação de 40% no governo Sérgio Cabral. Tiveram um aumento de 98%. Vamos continuar perseguindo isso, sem nenhum receio de patrulhamento, fazendo um bom debate, o debate respeitoso, o debate sério, o debate sem aceitar patrulhamento, o debate que os números mostram. 40 mil professores entraram para o concurso público. Acabou aquela história de cooperativa que não pagava direitos trabalhistas. Acabou o descongelamento do plano de cargos. Chegou o auxílio transporte e várias outras questões. Portanto, pasmem, antes do governo Sérgio Cabral não havia isso. Senhor presidente, aberto ao debate, já dizia Raul Seixas, e esse aqui, deputado de 5 mandatos, não tem nenhum problema de ser convencido, não tem nenhum problema de avançar no debate, porque já dizia Raul Seixas, é preferível ter, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Um abraço fraterno, saudações democráticas e vamos ao debate. Próximo orador inscrito ao nobre deputado Marcelo Freixo. Presidente, senhoras e senhores, quero dizer que tenho opinião formada sobre a educação pública do Rio de Janeiro. Quero dizer que tenho opinião formada e que não gosto das metamorfoses ambulantes conforme os governos se sucedem e as pessoas vão se adaptando aos novos governos. Nesse sentido, talvez seja melhor ter uma opinião formada. Quero dizer, e quero rebater aqui a fala do líder do governo, dizer que a meritocracia tão defendida pelo governo deveria valer também para secretários e para deputados da base, que muitas vezes também não vêm trabalhar, mas não têm os seus salários descontados. A meritocracia vale para os outros, não vale para casa. Quero dizer também que essa história de dizer que o bom funcionário não é necessariamente aquele que recebe mais, só pensa isso quem paga, porque quem recebe não pensa igual. Né? Essa lógica é sempre a lógica do patrão, não é nunca a lógica do empregado. Dizer que esse é o governo que mais valorizou os servidores nos últimos 30 anos, não sei, porque não fiz parte dos outros governos nos últimos 30 anos, ao contrário de muitos deputados que, seja qual for o governo, estão nele, inclusive nos últimos 30 anos. E não é um padrão de comparação, não é um padrão de comparação, porque 100% sobre nada é nada. Isso não significa melhorias, e não tenho como padrão de valorização aos educadores e aos funcionários públicos o que aconteceu em governos passados aqui no Rio de Janeiro, porque não fiz parte dos mesmos. Senhores e senhoras, e líder do governo, eu quero... Primeiro, eu acho muito curioso o líder do governo citar a valorização dos profissionais de apoio. Deveria ter mais cuidado. Primeiro que não nos referimos mais a esses profissionais como de apoio. Esse é um termo já não mais utilizado, porque claramente é um termo pejorativo que torna a sua função secundária como se fosse só um apoio, e não é. São funcionários. Quero dizer que sou filho de funcionários das escolas públicas, pai inspetor de colégio e mãe secretária de colégio público. Esse foi um governo que desmontou a vida dos funcionários das escolas públicas, inclusive acabando com diversas funções, como mensagem enviada recentemente a essa casa,
desconsiderando a função das merendeiras, dos porteiros, dos inspetores e dos serventes. Não é verdade que é um governo que valorizou esses servidores. E quero destrinchar os números. E, aliás, quando se fala, os resultados começam a aparecer. É verdade, terá greve na FAETEC. A partir do dia 21, esse é o resultado da política do governo em relação à educação. Esse é o resultado. É verdade que os funcionários da educação pública tiveram conquistas, todas elas com luta, todas elas com greve, todas elas sendo perseguidas pelo secretário de Educação. Nenhuma dessas conquistas aqui, proclamadas e defendidas pelo líder do governo, veio da boa vontade do governador. Não, todas foram conquistadas com muita luta todos os anos. É bom que se diga, é bom que se diga. Não foi uma benfeitoria, não é assim. Pega o histórico de luta do CEP, pega o histórico de luta da AP FAETEC e vai ver que as conquistas que não foram suficientes, todas foram conquistadas com muita luta desses servidores. Não é a boa vontade ou um grande programa de educação feita por esse governo. Mais do que isso, quero mostrar aqui que esses números defendidos pelo líder do governo são números enganosos. São números enganosos. Primeiro, estão contabilizando nesses números os 14% do Nova Escola, que não é dinheiro novo. Os profissionais já recebiam esse valor. Estão calculando como reajuste o que já era recebido. A incorporação era um desejo da categoria? Era, mas não é um dinheiro novo. Não é um dinheiro que o governo passa a pagar. Sempre pagou, está incorporando e só fez isso com muita luta dos trabalhadores da educação. Além disso, o auxílio transporte, auxílio alimentação, não é incorporado ao salário e não é pago aos aposentados. Certamente um descuido do governador da terceira idade, como ele tanto se diz. Esses auxílios não chegam ao aposentado, esses auxílios não estão incorporados no salário. Então esses números são números que não se sustentam diante de qualquer debate com o mínimo de responsabilidade, com o mínimo de seriedade. Está aqui, é só olharmos o que está colocado. E mais do que isso, quero mostrar o que acontece na Lei de Responsabilidade Fiscal, deputados. A Lei de Responsabilidade Fiscal no Rio de Janeiro e no Brasil, ela permite que se pague com o funcionalismo público o valor máximo de 49% da receita. Não pode gastar mais de 49% no pagamento do funcionalismo. O limite prudencial, que não é o máximo, é de 46% com funcionalismo. Sabe quanto o Rio de Janeiro gastou da sua receita, que é cada vez maior? Gastou 29,56% com funcionalismo. É esse o número que mostra a desvalorização do funcionário público, seja da saúde, seja da educação ou de qualquer área do Rio de Janeiro. O governo investiu 29%, poderia ter investido 46%. Em valores, significa, deputado Pudim, que o governo do Rio de Janeiro deixou de investir 7 bilhões no funcionalismo público. 7 bilhões é o valor que nós arrecadamos e que deixou de ser investido para que chegássemos no limite prudencial da Lei da Responsabilidade Fiscal, para ficarmos na lei, para cumprirmos a lei, naquilo que a lei indica que é o limite prudencial de investimento no servidor. Nós deixamos de investir 7 bilhões de reais. E aí vem para cá dizer que nunca nenhum governo investiu tanto. Investiu o quê? Não é verdade. Olhem os números, com responsabilidade, sem propaganda enganosa. Não é verdade. Na rede de professores, a perda salarial só no governo Cabral, a perda salarial ultrapassa os 20%. Ultrapassa os 20% a perda salarial. Na FAETEC, ultrapassa os 30% de perda salarial só no governo Cabral. O governo Cabral tem perda salarial para os profissionais de educação alta. E aí é claro que vem com um discurso que fala, não, mas a qualidade não tem nada a ver com o que se paga. Como não tem nada a ver com o que se paga? Tem sim.
Os professores são favoráveis ao mérito, mas o mérito de serem funcionários públicos, o mérito de trabalhar numa escola pública, que sequer tem eleição direta para diretor de escola no Rio de Janeiro, que sequer conhece o processo democrático interno para que a direção da escola seja escolhida pelo conjunto de pessoas que convivem nessa escola. Sequer conhece o processo democrático, porque hoje o secretário de Ciência e Tecnologia, que é um deputado dessa casa, estou falando do seu Gustavo Tutuca, só recebeu o sindicato uma única vez e está lá desde o início do ano. Esse processo democrático conta muito na ponta, na hora de saber qual é o resultado da qualidade de educação que a gente está defendendo. É isso que está em jogo. E aí, quando vem o líder do governo aqui dizer, não existem mais aquelas cooperativas, não existem mais aqueles contratos, estranho, porque hoje na FAETEC, 50% das pessoas que hoje estão trabalhando na FAETEC, ou são terceirizados ou são contratados, não são via concurso público. 50% de hoje quem está trabalhando na FAETEC. E sequer sabemos que contratos são esses das terceirizações, mas tenho algumas aqui, muito conhecidas aqui do parlamento. Muitos contratos com a Facility, muitos contratos que, aliás, com números impressionantes. Por exemplo, um determinado contrato com a Facility tem o valor dele era de 17 milhões, de aditivos ganhou 118 milhões. Na FAETEC, contrato com a Facility. Tem diversos contratos com a Facility, diversos contratos com outras empresas para lá de conhecidas desse governo. Hoje, mesmo tendo feito concurso público, não chamou todo mundo que passou, mais de 50% dos funcionários da FAETEC são terceirizados ou contratados. É esse o grande avanço da transparência que esse governo apresenta para a educação? É claro que esse processo está começando o debate, e essa casa sempre teve respeito às normas do debate. Hoje é o primeiro dia de debate, a casa corretamente vai aceitar as emendas até sexta-feira, vamos fazer essas emendas, terá colégio de líderes com a presença dos sindicatos, como sempre teve, vamos fazer o debate aprofundado, a comissão de educação dessa casa vai fazer na semana que vem uma audiência pública com os sindicatos, para que a gente possa preparar emendas à luz do desejo das categorias. Esse debate está começando, mas ele tem que começar, a gente aqui pelo menos falando a verdade e permitindo que esse debate seja mais profundo do que propaganda para governo A, B ou C. Pois não, a parte do deputado Geraldo Coutinho. Eu queria parabenizar Vossa Excelência, deputado Marcelo Freixo, pela excelente luz que está jogando sobre esse debate, só para colaborar com Vossa Excelência, acerca do que Vossa Excelência falou a respeito do projeto recém-chegado a essa casa, dos ditos funcionários de apoio da educação. 12.505 cargos serão preenchidos imediatamente por empresas terceirizadas. E ao longo do tempo, serão extintos 26 mil cargos da educação através da mensagem encaminhada. Então, como é que não há terceirização? Como é que não há processo de empresa terceirizada? Então, essa mensagem que está tramitando, só para colaborar com Vossa Excelência, 12.505 cargos serão preenchidos por empresa privada imediatamente e 26 mil cargos ao longo do tempo que serão extintos pela mensagem encaminhada pelo excelentíssimo senhor governador ou desgovernador Sérgio Cabral. Obrigado, deputado. Para concluir, eu quero dizer que na rede de educação as perdas ultrapassam os 20%. Então é evidente que a mensagem com 7%, claro que nós vamos votar favorável a qualquer reajuste, mas de longe não chega perto sequer das perdas salariais do próprio governo Cabral. Na FAETEC, 36%. Então nós vamos fazer emenda aqui debatendo esses valores reais de perdas durante o governo próprio do senhor Sérgio Cabral. Não estou falando de perdas do governo Antony Garotinho, Rosinha, não, estou falando de perdas do governo Cabral. Essas perdas ultrapassam em muito os 7% apresentados. E além disso, tem uma série de outros elementos que temos aqui que debater. Não adianta querer transformar professor em inspetor para não ter que fazer concurso público para contratar inspetor de colégio público, que é o que também está embutido nessa mensagem. Nós vamos fazer um debate profundo sobre isso, e é bom avisar
lá na FAETEC terá greve, porque o plano de cargos e salários defendido por eles está parado. E defender um plano de cargos e salário é defender a valorização permanente desses funcionários. Tivemos uma audiência pública aqui na Comissão de Educação e a FAETEC não tem resposta concreta para a efetivação do plano de cargos. Então não adianta depois condenar a greve, que não é boa para ninguém, mas muitas vezes não se tem outro caminho para conquistar algo que é direito, que é o plano de cargos e salários. Vamos fazer esse debate com honestidade, trazendo os números para cá e valorizando efetivamente aqueles profissionais que são diferenciados. Não adianta dizer, mas qualquer trabalhador trabalha 44 horas ou 40 horas, mas trabalhador não leva prova para casa para corrigir, mas trabalhador não prepara a aula do dia seguinte. Então há um desconhecimento profundo do próprio líder do governo na hora de falar de educação aqui nessa tribuna. Obrigado, presidente. Vamos ao debate. Obrigado a Vossa Excelência.